Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez para estudar a palavra de Deus nesse trimestre, nessa nova série que abre aqui 2026, cujo tema é Cristo em Filipenses e Colossenses, né? Que é um tema geral aqui que é unindo céu e terra. Olha que bonito. Bonito, né? Bonito. Trazendo as coisas do céu para a terra, ou elevando. Não, é melhor não elevar nada daqui para cima. Né? A não ser que, Só a gente. a não ser Jesus nos elevando ao Pai, né? Enfim. Mas, de novo, isso me lembra a oração de Jesus, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. É isso que quer dizer, venha a nós o teu reino. Isso. Né? Uhum. E hoje, Leonide, a gente nessa terceira lição, e agora mergulhando de vez Só em Filipenses. em Filipenses. Nenhum outro texto da Bíblia mais. Não. Não vou abrir mais nunca nenhum. Não. Só Filipenses. Diretamente de cabeça uma coisa ou outra para reforçar um ponto. Beleza. Né? Mas não para sair costurando teologia sistemática. Agora é teologia bíblica, vamos ficar na Boa. hermenêutica do texto aqui, certo? Interpretação. E Exato. aplicação depois. Então hoje a gente Nessa pega Filipenses 1, do verso 19 Até o verso, até o 30. que é o final do capítulo. É o final do capítulo. Então, beleza. Então vamos Que não terminar o capítulo 1. não necessariamente final de capítulo significa final do tema ou do ponto que o escritor está fazendo. Ou de alguma coisa. Mas aqui é mais para ajudar a gente a se localizar no texto, né? Então deixa eu abrir já esse texto, ó, né? Filipenses capítulo 1, verso 19. E a gente está falando aqui de seguir o texto, mas detalhe que o verso 19, ele não começa com letra maiúscula, né? Tem uma vírgula antes dele. Que, na verdade, assim, o verso significa que ele está começando uma frase. Né? Então, já começa com um porquê. Exato, que na verdade, assim, tem uma vírgula no final do verso 18. Sim. Né? No meu é um ponto, mas ele fez isso por causa que ele queria começar um novo verso. Isso. A minha, de fato, tem a divisão de vírgula aqui. Mas, beleza. Antes da gente começar, então, hoje nós vamos falar de vida e morte. Ou é vida ou morte? Vida Sim. ou morte. Ou vida e morte. Vida ou morte. Ou é vida e morte? Não sei, é vida ou morte ou vida e morte? Sim. Só tem como fazer uma coisa, né? Não dá pra fazer as Ou duas. tá morto ou tá vivo. Que Ou tá vivo ou morto. Que não dizia o mestre mandou lá. Vivo, Isso. tá bom, tá vivo, tá bom, né? Ou é vivo e morto. Não, enfim. Mas a ideia hoje é um verso famoso de Paulo aqui, que ele fala, pra mim o viver é Cristo E o morrer e o morrer é quê? lucro. Muito bom. Né? Paulo falando de morte aqui na cadeia o tempo todo. Paulo parece meio indeciso. Eu quero morrer. Eu quero viver. Eu quero morrer. Enfim, vamos ver do que Paulo está falando aqui e tentar entender que os paralelos disso com a ideia do evangelho, da pregação e tudo mais, da vida em Cristo, né? Perfeito. Ou da morte em Cristo. Ou E a da morte existência em Cristo. Exato, tá bom? Então, antes da gente prosseguir, não se esquece e essa é uma questão de vida ou morte. Lógico, porque se você não fizer, é morte pra nós. O canal morre. Então, para o canal poder viver, deixa o seu joinha nesse vídeo, não te custa absolutamente nada. Você não precisa fechar o vídeo, você não precisa soltar página, você não precisa clicar em link. É só clicar no joinha, ativou o polegar, o YouTube já começa a dizer, opa, tem gente gostando do vídeo. Mas, Isaac, se a pessoa não tá inscrita no canal ainda. E, se você não tá inscrito, então você tá morto pra o mim. Não, tá não. Fica à vontade de se inscrever ou não, mas se você se inscrever, não só você sabe que tem as notificações também, o sininho, você fica por dentro da lição que a gente posta toda semana, como também de outros vídeos que a gente posta aleatoriamente, que não tem às vezes uma fidelidade temporal, Perfeito. então ela sai meio que... Umas séries ali. são sazonais. Então, por exemplo, a gente tá planejando para esse ano Ó, uma série sobre... sobre o quê? Faz a propaganda aí, a produto é seu. Não, eu não sei. É uma Não? série sobre, sei lá, profecia bíblica. Pra você ver. As principais profecias, ou as maiores profecias sobre... Jesus! Aí fala Jesus, mas tem profecia sobre Jesus? Jesus já veio, já, pra que falar sobre isso? Porque é importante você saber de onde ele veio. Porque se confirmamos de onde ele veio, sabemos Pra onde ele vai. e para onde nós vamos. Exatamente. É isso. Você É uma fica série muito interessante. você vai eu ficar recomendo. sabendo disso. Tem também o retorno, ou na verdade eu preciso terminar a série de teologia bíblica do Antigo Testamento. Falta só Esther, Ageu, Malaquias e Zacarias. Eu vou deixar você terminar pra eu começar uma outra, então. Exato. Vai, vamos fazer assim. Vamos. Mas ainda em janeiro eu vou retomar, então vão faltar só 4 sábados. E aí talvez a gente pule 1 ou 2 sábados só para logística. E aí o Leonide vai começar com a gente um estudo bem legal sobre as principais profecias messiânicas. E aí quando ele terminar,
a gente volta no curso de Teologia Bíblica para o Novo Testamento. Bom, então é um interlúdio ali, né? Um período intertestamentário. E é bacana porque quem não acompanhou ali a Teologia Bíblica do Antigo Testamento, você vai fazer também um Sim, resumão. perfeito. Através Mas dessa não deixe de perspectiva. acompanhar, desde Gênesis até Malaquias. Muito bom conteúdo. Vale a pena, vale a pena. Tá certo? Então, você fica sabendo disso se inscrevendo e clicando nas notificações para você receber toda vez a notificação que um vídeo novo saiu. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para isso daqui. Lembrando, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 19. Até o 30. Mas, como o verso 18 aqui para mim, ele não encerrou, né? Ele dá uma vírgula. Não, mas é um problema. Se você começar a ler o verso 18, porque ele é uma continuação, o 19 é a continuação do 18, você vai ter que ler o 17 também. E o 16 e o 15, vai longe isso aí. Tem que até o 1, então. Então, Vai ter. Vamos verso lá. 1. Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Começa assim. Mas, basicamente, Paulo vai dar graças a Deus Isso. por causa que a igreja de Filipenses, né, os filipenses, eles são muito participativos na pregação de Paulo. Seja Cooperadores, né? cooperadores, são sócios nessa Sócios. empreitada. Quer seja financeiramente, quer seja afetivamente, por oração, por incentivo, Uhum. mandando pessoas para confortar Paulo. Ou seja, não só eles pregam o evangelho, mas eles também suportam o ministério de Paulo. E agora, mais do que nunca, na prisão, eles têm feito isso. Por isso, Paulo está muito alegre. Ele se sente revigorado, alegre demais por causa de quem essa igreja é, né? E aí ele vai falar pra gente que ele tá muito feliz por estar preso. Olha só, diferente isso. Coisa de maluco, Ele né? fala, eu tô agradecido aqui. Em tudo dai graças. Paulo, você não tá indo longe demais. Né? Em tudo. Em tudo achei alguma coisa, então. Mas é tudo o quê? Tudo. Tudo é tudo. Não tem algo fora de tudo, né? É tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou tudo e nada. E aí... E volta aqui, tá? Então, ele fala que ele tá alegre por estar preso, porque o fato dele estar preso, primeiro, fez o evangelho chegar na casa de César, onde ficam os Exato. guardinhas. Então o cara aqui é acorrentado em mim, ou eu tô acorrentado nele. Os dois. E por causa disso ele vê aqui, o que você está escrevendo aí, Paulo? Evangelho. Evangelho sobre César? Não. Sobre alguém Sobre o maior. Rei Jesus. Exato. Que história é essa? Aí o guarda lá entediado fala mais disso daí. E aí começa a fofoca. Aí nos corredores do palácio, Paulo fala assim, viu? Tô feliz porque o evangelho foi pregado. Inclusive tem gente aqui que tá criando coragem pregando o evangelho por causa da minha situação. Imagina, o pessoal deveria ter medo, né? Paulo foi preso pelo evangelho. Nossa, não vou pregar. Não, o pessoal teve coragem de pregar o evangelho. Que isso? Coisas que só acontecem por causa do Espírito Santo, né? Só, exatamente. Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito E o terceiro, eu lembro disso aí, Hum. semana passada, é que tem gente falando mal de Paulo. Mas ele tá alegre por causa disso? Sim, porque o pessoal tá pregando o evangelho igual. Olha só. Mesmo com Mas inveja. o pessoal tá pregando o evangelho pra parecer mais que Paulo. Não importa. Importa que o nome de Cristo está sendo levado. No fim das contas, o Espírito Santo trabalha do jeito que quer. Alguns dizem que o Espírito é que nem o vento, né? Isso, que sopra onde quer, vai e vem e tal. Você não vê, mas sente. Você Já não viu o controla vento? ele. Você já Não, viu o vento? Não viu o vento. Então. Já vi uma árvore sendo derrubada, então o vento mesmo não vê. Então, é isso que ele vai falar. Olha, que me importa então, se essas pessoas estão falando mal de mim enquanto prego o evangelho? Né? Sim. O importante é que o evangelho, Cristo, está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, vírgula. Agora sim. Agora o verso 19. Por quê? Porque eu sei que o que me aconteceu, ou seja, a minha prisão, resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Paulo tá certo aqui. Que será liberto. Tipo assim, ó, tudo está acontecendo, é ótimo, mas eu tô feliz porque tá servindo a pregação do evangelho e eu vou ser solto mesmo. Só que é engraçado que essa libertação dele, ela pode ser em vida ou em morte. Porque morrendo ou vivendo, ele vai estar liberto. Ele fala sobre isso? Vai falar, talvez. Mas vamos ver sobre isso. Então, graças aos orações de vocês, o Espírito Santo vai agir na minha vida e eu vou ser liberto. Amém. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Então o fato de eu estar preso aqui não é um motivo de vergonha. Não é? E De não vai alegria, ele já falou isso aqui. Já falou. Então, assim, só serviu para abençoar a vida de outras pessoas, a minha própria vida tem sido uma bênção, e por isso, assim, eu não fico devendo nada a esses caras que falam, Paulo lá, ó, tá preso, logo isso desabona tudo que ele falou, tudo que ele pregou. Não, na verdade, ao contrário, nada disso. Isso aqui, na verdade, só reforça o meu ponto, né? Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Que papinho é esse aqui? Cristo será engrandecido no meu corpo? Ele explica. Quer pela vida, quer pela morte.
Então ele está falando assim que quer ele continue vivo, quer ele morra, Cristo vai ser engrandecido por causa do corpo de Paulo. Exato. É mais ou menos que ele tá falando que ele vai ser um testemunho, né? Morto-vivo, sendo matado ou sendo morrido, ou nenhuma das coisas anteriores, ainda assim ele vai ser um testemunho vivo. Então ele vai explicar um pouco do que ele quer dizer com isso. Eu espero, né? Que Paulo às vezes é meio prolixo, né? Paulo gosta de falar. Talvez ele explique isso lá no capítulo 4. Então ele fala aqui, ó, no verso 21 agora. 21. Eu já vi esse verso em algum lugar. Talvez no chassi de um caminhão. É verdade. Talvez na Porque rodovia. os caminhões, Isso. todo caminhoneiro você sabe que ele é um co-participante da pregação do evangelho, né? Aí Paulo hoje escreveria assim, ó: o que importa se alguns pregam o evangelho por aí cortando o carro ou andando a 40 por hora numa subida. O que importa é que o nome de Cristo está sendo pregado. Seja num para-choque de caminhão, ou no seja Facebook. numa frase do dia no Facebook. Exatamente. Ou no status do WhatsApp. Twitter não dá, porque eu ia falar Twitter, mas Twitter não tem essas coisas, não. Não. Só tem Seja fofoca só e ódio. ódio gratuito, apenas. Deixando o Twitter pra lá, seguindo para aquilo Exato. que interessa. Então, ele fala aqui, ó, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Explica. Tá explicado. Já expliquei. Claramente aqui ele tá falando que a vida dele é de fato essa pregação do evangelho. E tudo que ele faz é para Cristo. Então, ele fala inclusive isso lá em Coríntios, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É basicamente como ele vive a vida dele, né? Então, inclusive... Só distinguindo aqui, não é que a vida dele é a pregação do evangelho. Não, a vida dele é uma pregação, né? A vida dele é a dedicação à pregação do evangelho. Exato. Ele vive para o evangelho. É que tem muita gente que pensa assim, não, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Como se, assim, a nossa vida per se é a pregação do evangelho. Ah, olha, isso é um problema às vezes. A gente só precisa dar essa distinguida aqui, porque a galera confunde. Porque às vezes se você olhar para essa pessoa que fala isso, nem a vida dela tá sendo um testemunho muito positivo. Mas eu não chego nem nesse ponto. É que, tipo assim, vamos dizer que essa pessoa, ela é uma pessoa, tipo Paulo assim, é uma pessoa dedicada ao evangelho, ela é dedicada às boas obras, ela vive uma vida irrepreensível. Honesta. A vida dessa pessoa é o evangelho? Não, é o evangelho. Essa pessoa tá chamando a atenção das pessoas para ela. Agora ela tem que falar sobre o evangelho. Exato. Então assim, mas pregar o evangelho é, sei lá, cuidar dos pobres. Não é o evangelho. Cuidar dos pobres é cuidar dos pobres. Isso. Na verdade, a gente já falou isso na lição passada. É um mandamento, né? É um mandamento. É um mandamento. Então assim, evangelho, graça é uma coisa. A lei é outra. Sim. O evangelho nos conduz à obediência, né? E tudo mais. Nos restaura a obediência dos mandamentos. E uma coisa tem que estar ligada à outra, né? Sim. Então você foi salvo, então sua vida tem que demonstrar isso. Mas suas palavras têm que estar condizentes com isso, né? Sua pregação tem que estar condizente com isso. Na verdade, assim, a minha vida deve ser um cumprimento da vontade de Deus. Um testemunho, né? Por causa do evangelho. Perfeito. Mas eu posso ser a melhor pessoa possível. Isso não é o evangelho em si. Não. Né? Então, tem músicas aí que cantam, né? Não, que a minha vida seja o evangelho. Tem música cantando assim. A pessoa vai morrer então por nós. Que eu seja o evangelho que muitos ouvirão. Olha que bonito. Só que assim, se o evangelho significa que o Filho de Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, como é que a minha vida é o evangelho? Será que eu vivi uma vida tão boa que eu vou morrer e perdoar o pecado das pessoas? Se você tá falando que ela não precisa de Cristo. Ela é o evangelho. É claro que assim, quem canta isso, quem fala isso, não tá pensando nessa extensão. Mas é só pra gente colocar, né, os pingos nos is, porque assim, a nossa vida, ela não é o evangelho, porque aí a gente tá falando que o evangelho são as nossas boas obras, o nosso comportamento. Isso não é a pregação. O evangelho é Cristo nos salvando, apesar de quem nós somos. Perfeito. A gente poderia dizer que isso é de fato o nosso testemunho que o evangelho nos salvou, né? Exato. Então assim, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, que pessoa transformada, né? Sim. Sim, por causa do evangelho. Deixa eu falar sobre isso. E normalmente é assim que acontece. O pessoal olha e fala, nossa, pessoa diferente, por que você é assim? E aí você tem que falar. Isso. Porque só as suas ações não vão levar aquela pessoa a entender por que você age assim, né? Prega o evangelho, se necessário, prega o evangelho. Então, colocando o pingo no i, a vida de Paulo é para a pregação do evangelho. Isso. E ela é um testemunho do que Cristo fez por ele. Então, basicamente, ele dedica toda a vida dele para esse fim. E isso é fantástico, né? Ele vai falar isso, essa expressão, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu até confesso que por um tempo eu tive até medo de fazer essa oração. Não, isso é muito comprometimento. Muito comprometimento. Só que aí eu entendi que, de fato, isso é um processo, é uma caminhada, né? E falar que Cristo vive em nós não é dizer que a gente agora vai abandonar tudo e tal, vai ser transformado, mas é que você aceitou essa caminhada, né? E Paulo tinha isso com ele, que a vida dele tinha um propósito,
que é de servir e pregar o Cristo, e este crucificado. E ele entende o seguinte, olha, a minha vida, ela é basicamente viver para a pregação do evangelho, ou seja, viver para Cristo. Viver o evangelho. Viver pelo evangelho. Né? E, inclusive, essa outra fase, não, a gente precisa viver o evangelho. Mas, de novo, também, isso, na semântica em si, não se vive o evangelho. Não dá para viver o evangelho, você tem que pregar o evangelho. Viver o evangelho seria eu ser o próprio Filho encarnado de Deus em pessoa, morrendo. Então podemos dizer que Jesus viveu o evangelho. Jesus viveu o evangelho. Boa, olha só. Jesus é, de fato, o evangelho. E não tenho como ser o evangelho no lugar dele. Sim. Mas, como você bem citou, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Olha só. Que me amou e por causa disso se entregou por mim. Isso é o evangelho. Então, a vida que eu vivo no evangelho. Uhum. Não o evangelho. Eu não vivo o evangelho. Eu vivo no evangelho. Perfeito. Então, toda a minha vida agora é viver nesse evangelho que me alcançou e me salvou. E agora comunicar essa boa notícia. E a gente nunca dá devido peso para essa ideia de boa notícia. Porque, cara, você jogou um jogo legal. Uhum. Você tá tão empolgado com aquele jogo. Assim, Isaac, você tem que jogar esse jogo. Perfeito. A gente assiste uma série, uma série bacana, um filme legal. Cara, você tem que ver esse filme. Uhum. Mas dificilmente a gente, como cristão, assim, cara, eu li um texto bíblico essa semana, você tem que ler esse texto. Genial. A gente não conversa sobre essas coisas, né? Você não conversa? Fale sobre você. Desculpa. É que eu não. Diferente do Leonid, eu não vivo o evangelho. Né? Eu também não vivo o evangelho, não. Vivo para o evangelho. É que eu não quero ser. Ah, entendi. Eu não quero puxar essa. Eu não quero ser uma pessoa assim, olhando os outros de cima pra baixo. Você erra na arrogância. Então. Eu tô tentando generalizar para incluir os outros, né? Os outros aí que são pecadores e por aí vai. Né? Eu me incluo nesse grupo também. Mas assim, uma boa notícia é algo que você quer compartilhar com todo mundo. E Paulo, ele se coloca nisso e fala assim, olha, a vida que eu vivo é basicamente sair pregando pra todo mundo. E essa notícia ela é tão maravilhosa que os outros começam a falar dela difamando meu nome. E eu tô feliz na vida. Ótimo, o que importa é a boa notícia, sim, sabe? Então assim, muitas vezes na igreja a gente tá... E Paulo vai falar sobre isso na lição que vem. Paulo vai falar na lição que vem. Paulo já tá aqui, ó. Cara, o capítulo 2 pra mim, assim... Genial. É uma das peças mais lindas do Novo Testamento. Porque ela, de fato, resume, assim, o que é o Evangelho. Sim, perfeito. De fato, e a gente vai chegar lá e é um texto que me empolga sempre muito, é muito emocionante. Mas, basicamente... Pra chegar no capítulo 2 tem que falar do capítulo 1. Tem que falar do capítulo 1. E esse peso que a gente vai ver no capítulo 2 é o que tá motivando Paulo a falar isso. Ele falou assim, olha, não importa, assim, se eu tô sendo difamado, se eu não tô tendo a posição que eu queria ter, eu gostaria de ter. E muitas vezes a gente, dentro da igreja, a gente fala assim, eu só vou contribuir com a igreja se eu for o que fala lá na frente. Uhum. Se eu for o que eu lidero o ministério de louvor. Se eu aparecer, se eu aparecer, se eu tiver tal cargo e tudo mais. E Paulo falou assim, olha, cada um coopera com o evangelho dentro do papel que foi, né? Sim. Que o Espírito Santo te conduziu, os dons que ele te deu para fazer isso. No meu caso, é inclusive sofrer por Cristo. O dom dele é sofrer. Esse não é um tipo de cargo e de papel que a gente quer na igreja, né? Não, a gente foge desse, inclusive. Não, isso aí não. Paulo tá falando, cara, se isso aí contribui pro evangelho, tá ótimo. Então, pra mim, viver é isso, é viver pelo Filho de Deus que minha mãe se entregou por mim. Agora, se eu morrer... Ele fala, isso é lucro. É lucro. Uhum. Cara, como é que a vida de uma pessoa carnal, usando aqui a terminologia que o próprio Paulo usa, que é uma pessoa que vive na carne, que é o contrário daquela que vive no espírito. Perfeito. Que a pessoa que vive no espírito, ela fala assim, pra mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Uhum. A pessoa que vive na carne é o seguinte, pra mim o viver sou eu e o morrer é um prejuízo desmedido. Eu nem quero falar sobre isso, pra não trazer má sorte. E você sabe que assim, toda a Bíblia, ela vai mostrar pra gente que talvez você discorde de mim, não sei, mas... Vamos descobrir depois você falar. A leitura bíblica que eu tenho a partir do meu estudo da teologia bíblica é o seguinte, se eu puder usar um termo intercambiável com pecado, perfeito, eu usaria autopreservação. Você tem um legal. vírus, digamos que o pecado seja um vírus. E esse vírus, eu absorvo esse vírus quando eu decido lá o bem e o mal. Perfeito. Você escolheu o mal agora. Você já nasceu no mal. Aí você foi lá e escolheu ainda. A doença que o pecado causa em mim, esse vírus causa em mim, eu chamaria de autopreservação. A gente passa a fazer tudo o que é possível para preservar a nossa própria vida.
Eu sei que isso é o assunto da semana que vem, mas você percebe o movimento contrário que Cristo faz, né? Isso. Em vez de autopreservação, sacrifício. Porque se o pecado é autopreservação, qual que é a vacina dessa doença? O auto-sacrifício, né? Exato. Então, assim, Paulo está falando, olha, porque eu recebi o evangelho, eu recebi a cura dessa ideia de estar o tempo todo tentando se autopreservar. E quando você começa a olhar os 10 mandamentos, por exemplo, Sim. eles são toda uma descrição de uma vida de autopreservação. Então, por exemplo, para eu não sofrer um prejuízo, eu minto. Eu pego o que é do outro. Para me autopreservar, eu mato, tiro a vida do outro. Roubo. Eu pego aquilo que é do outro, eu cobiço algo que é do outro e tudo mais, né? Para me autopreservar, eu faço aliança com outras divindades que me oferecem algo que eu acho que Deus me oferece. Né? Eu busco o nome de outras divindades para me proteger, para conseguir algum favor. Sempre o pecado é visando salvar a própria vida. E Paulo ele vai falar um negócio muito interessante lá em Coríntios, né? Que ele fala assim, olha, ele nos salvou, ou ele nos deu vida, para que aqueles que vivem já não vivam mais por si mesmos, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Isso é interessante, né? O evangelho ele vai trazer esse poder, que é o que Cristo faz por nós, entregar sua vida, ele nos convida agora a gente se entregar também no serviço, né? Tanto que o maior no reino é o menor, é aquele que serve, né? Então, em vez de fato, como você falou, eu viver querendo me autopreservar, criar as coisas pra mim, tudo certinho, viver em segurança, eu agora me dou para o outro, para servir, né? Então eu não vivo mais para mim, mas pela comunidade, né? Que foi salva por Cristo também. Exato. Então, de fato, o remédio da autopreservação é o autossacrifício em serviço, né? Para Deus e para os outros. E é que é a vida de Paulo, né? Sim. Uma outra descrição do evangelho que Hebreus vai dar pra gente, eu não lembro agora a exata citação do texto, mas é mais ou menos assim, parafraseando, que Cristo ele morreu, ou seja, ele de fato viveu o que é o evangelho é isso, ele morreu para aqueles que, por causa do medo da morte, permaneceram escravos do pecado. Olha só. Então por que a gente é escravo do pecado? Por causa do medo de morrer. Sim. E aí Jesus ele vem e fala assim, vocês estão com medo disso aí? Que é a morte, que é a cruz? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando você de peito aberto se entrega para Deus, mesmo diante da morte. Olha só. E aí ele tem um site chamado Bible Project, que eles pregam sobre a Bíblia ali, eles fazem vídeos muito bonitos. A galera já conhece aqui do canal, mas vale sempre reforçar, Bible Project. Procura aí no YouTube, você vai se refestelar, digamos assim. Mas num dos vídeos dele tem uma frase que eu achei muito impactante, que é assim, para poder vencer o inimigo, ele deixou o inimigo usar a sua maior arma contra ele, que é a morte. Então o inimigo acha que a maior arma que ele tem contra Deus é a morte. E quando ele mata Jesus, o Filho de Deus, Jesus usa a própria arma do inimigo contra ele mesmo. Porque ele mostra para todo mundo que tinha medo de morrer que a morte não é o fim. Ela não é o fim quando você se entrega totalmente a Deus. Então Jesus vai falar, olha, aqueles que tentam salvar a própria vida já perderam ela. Mas aquele que perder a própria vida em meu nome, ou por causa do meu nome, vai achá-la no final. Vai achar a vida no final. E é isso que Paulo falou assim, olha, por que morrer para mim é lucro? Não é que Paulo era um suicida, ou que ele tinha pensamentos sombrios. Tava depressivo. Ele falou assim, olha, morrer para mim é simplesmente, assim, o ponto final na minha história nessa terra, mas assim... não é o fim, né? Não é o fim definitivo, tipo assim, é começar uma nova etapa. Seria, na verdade, o começo, né, da verdadeira vida, né? O que a gente passa aqui não seria essa vida de fato, essa vida plena, mas é entender que isso aqui é um estágio para, de fato, a vida, né? Então, se ele morre, na verdade, ele fala assim, olha, ele vai continuar aqui no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, se eu continuar vivendo, eu vou continuar colhendo aquilo que eu estou plantando, que é a pregação do evangelho. E ele termina o verso, já não sei o que escolher. Ele não sabe o que ele prefere. Pra mim tá tudo certo. Qualquer um Se a vida dele é viver esse evangelho, né, viver o evangelho, né, mas viver por causa desse evangelho, anunciar o evangelho, viver é Cristo e o morrer é lucro, as duas coisas estão de ótimo tamanho. O que vier é lucro. Eu já não sei o que escolher, é muito bom. Olha, pra mim, assim, é um buffet de escolhas aqui que tá tudo certo. Então você vê que, cara, em que sentido alguém que é carnal acharia que tá em pé de igualdade em termos de recompensa continuar vivendo ou morrer? Mas é essa pessoa que realmente entendeu o que é essa realidade de fato de Deus, né? O que é essa realidade da vida em si, né? Sim.
que o nosso mundo aqui não passa desse primeiro momento onde você foi salvo por Cristo para uma vida real, uma vida maior e uma vida eterna, né? Paulo, ele tem essa compreensão de que o que ele passa aqui, ele vai usar essa linguagem de outra carta, né? Que esse momentâneo sofrimento, ele vai trazer para ele um eterno peso de glória, né? Causa para ele esse eterno peso de glória. Então, é quase que uma comparação irrisória, né? Tô sofrendo aqui para viver eternamente. O que é um dia comparado a 1000 anos, né? Tô sofrendo aqui alguns dias, alguns anos aqui e tal, pro negócio que é eterno. Eterna alegria. Claro que a gente às vezes tem dificuldade de entender isso, né? A gente até às vezes tem o conhecimento, né? Tá, vida eterna, Deus tem um local preparado. Não sabe quanto pesa o peso da glória. Exatamente. A gente tem uma balança para medir isso, porque a nossa balança só mede quilos. No meu caso. A minha, inclusive, já não mede mais, né, quantos quilos eu tenho, não. Mas, assim, de fato, a nossa balança, ela só mede alguns anos. A nossa perspectiva é muito temporária, e não só temporária, mas muito efêmera com as coisas que Eclesiastes, por exemplo, vai denunciar. Né? Tudo é vaidade. Para nós, lucro é um bom emprego, é uma boa casa, um bom carro. É uma perspectiva de paz a um longo período de vida, que é 30 anos. Beleza, você conseguiu tudo o que você queria. Parabéns, você vai desfrutar disso por uns 25 anos. E depois você vai pro caminho de todos os homens mortais. Os mortais. E o que tem depois disso? Nada. Mas nada. Depois do nada tem alguma coisa. Não, digo assim, se a sua esperança... não, com certeza, não tem nada. Esses 25, 30, 40 anos de felicidade... Não valeram de nada. Depois disso não tem nada. De fato, é uma escuridão. É correr atrás do vento, né? É correr atrás do vento. Agora, Paulo está falando, para aqueles que vivem por causa do evangelho, se dedicam a isso e se entregam para Cristo, esses 25, 30 anos não são nada diante daquilo que de fato você está... E aí ele fala, por causa disso, no 23 agora, né? Eu estou pressionado dos dois lados, ele fala. De um ou de outro lado. Eu tô assim, tá... aquele cara que tá aqui, assim, né? Tipo assim, tá em dúvida. O que você quer, Paulo? Você quer... Escolhe rápido, assim, Paulo. Ixi, agora, o que eu escolho? Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então ele está falando aqui, e aqui é um verso que gera muita polêmica. Lógico, ele falou que eu quero ir e tá com Cristo, então ele tá querendo agora. Ou ele fala assim, ou então ficar no corpo. Então ele quer no espírito, então. Então assim... dicotomia. Parece ter uma dicotomia aqui, de que a alminha de Paulo vai sair, vai ficar lá com Jesus, e aí o corpo vai morrer, ou então a alma dele fica no corpo e tudo mais. Assim, de novo, a gente tem que entender qual que é o objetivo de Paulo. Paulo aqui não está tentando sistematizar. Não está trazendo uma teologia da morte. Ele não está construindo teologia, então essa não é a discussão dele. E é dos dois lados. Tem gente que vai tentar traçar uma teologia de Paulo sobre vida após a morte. Sim. Tem gente que vai ficar defendendo, não, porque veja só que não é isso que Paulo está falando e tal, e veja esses outros textos aqui e tal. Cara, Paulo não está preocupado com isso. Ele está falando o seguinte, tem que entender o ponto dele aqui. Sim, perfeito. O ponto de Paulo é, olha, seria para mim muito melhor descansar do meu sofrimento, entendendo que a perspectiva eterna é muito melhor do que a passageira. Aí não tem mais prisão, não tem mais açoite, não tem mais ser xingado. Aí é o seguinte, como a gente fala, é ir pra glória. Literalmente. É ir pra glória. Quer você entenda, né, você que não é adventista, você entenda o seguinte, não, olha, quando a gente morre, a gente vai imediatamente para Jesus. Ou quer você entenda o seguinte, olha, a partir do momento que você morre, a gente fica no estado inanimado, e quando Jesus voltar, aí ele nos dá vida de novo. Quer você entenda uma coisa, quer você entenda outra. O ponto de Paulo é o mesmo, independente do que você acredita que a gente tem nossa posição. Sim. Claro, como adventistas, a gente entende numa doutrina que tem muito mais a ver com você ficar aguardando a volta de Jesus, né? Descanso no pó. Descanso no pó. Claro, a nossa alma volta para Cristo no sentido de uma alma como fôlego, né? Que é o fôlego de vida ali. O texto nem vai usar essa expressão alma volta para ele, mas o fôlego de fato volta para Deus. Isso, né? E aquilo que é o barro fica no barro e tudo mais. Sim. Quer que você entenda um ponto, ou quer que você entenda de outra forma, o ponto de Paulo aqui não é esse. O ponto de Paulo é, cara, se eu morrer, nossa, pra mim assim, quer eu vá imediatamente, ou quer eu vá quando Jesus voltar, pra mim vai ser a mesma coisa, porque o ponto de perspectiva é o mesmo. E tu já pensou nisso, né? Pra pessoa que morre, a vida é imediata. É só você pensar no sono, né? Exato. Porque a gente não sabe quanto tempo passa no sono, a gente não tem essa percepção. Você caiu no sono, você já acorda. E mesmo quando você sonha, você sempre percebe que o seu sonho
ele é sempre logo antes de você acordar. Exato, você Mas começa sabe que ele não é, a né? perceber, né, ele, né? Você sabe que ele não é, o sonho não é antes de você acordar. sonha muita coisa, só que você não lembra, né? É, só que aí geralmente você acorda imediatamente após o sono. Só que às vezes você começou a sonhar meia-noite, acabou o sonho, você continuou dormindo e vai acordar 8 da manhã. Uhum. Só que por quê? Você não tem a percepção, e geralmente é rápido, assim, são flashes que você tem ali e tal, já acorda. Mas se você não sonha, cara, é assim, ó, você fechou o olho, você abriu, já é de manhã, né? A morte, imagino, seja Sim. da mesma forma. Eu né? nunca morri pra dizer que é assim ou não. Então, Mas... tem pessoas aí Isaac- que voltaram, O Isaac parece ter experiência. tem experiências de quase lá também. Então, assim, para Paulo, tanto faz. O importante é o seguinte: olha, acabou o sofrimento aqui nessa terra, acabou tudo que eu tinha que fazer e tal. O meu ministério está bem encaminhado por causa da igreja de Filipos. Sim. Eu consigo ver o evangelho continuando em vocês. Não muito por Gálatas, mas Filipos tá top. O fato é que, assim, Paulo sabe que tem pessoas, né? Então, por exemplo, Colossos lá, ele não sabe exatamente como é o comportamento de Colosso, mas Epáfros, ele pregou o evangelho em Colosso, fundou a igreja de Colosso, ele pregou o evangelho e fundou a igreja de Laodiceia. Olha que legal, rapaz. Heracles, alguma coisa Outra igreja ali Outra naquela igreja região. ali perto da Isso. região, né? Boa, boa. Hierápolis. Olha só, Não sei se é, ele lembra. mas alguma coisa assim. Foi ali, foi ali. Começa com H e termina com Polis. É alguma coisa assim. É polícia. Mas você vê, é um cara que tá lá pregando o evangelho e tudo mais, e junto com ele tem várias pessoas. Paulo fala, o evangelho é de Cristo. E Cristo vai continuar, né? Agora, quem hoje está no contexto de cuidar da igreja de Filipos e continuar abençoando a igreja de Filipos e as outras igrejas que ele plantou, é ele. Sim. Então ele fala assim, olha, se for pelo bem de vocês, assim, eu continuo feliz assim, de estar aqui contribuindo com a elevação de vocês, com o conhecimento, com o aprofundamento, no amor de vocês. E ele fala isso, né? Estou convencido de que é mais benefício eu ficar aqui com vocês, que vocês estão Por causa sendo de vocês. por causa de vocês. Por mim, Se fosse por mim, rapaz, já tinha dado tchau já. eu já tinha xingado aquele guarda ali. Não, ele queria pregar o evangelho pro quarto também. É verdade. Então ele está convencido de que é melhor permanecer com eles ali, né, pro progresso, pra alegria deles, né, para que, ele fala aqui, 26, outra né? vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ou seja, eu já percebi que por causa de mim, por causa da minha pregação, vocês ficam mais e mais felizes em Jesus. Então, por causa dessa felicidade de vocês, eu fico feliz de continuar aqui com vocês. Diga ao povo que fico, então. Diga ao povo que fico. Fico na vida. E aí, verso 27. Diz assim, ó, vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, que estão firmes um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação. Isso é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Então vamos começar aqui do verso 27. Não, porque se você ler isso aqui de uma vez só, é uma confusão. Paulo, ele, para explicar as coisas, ele... Você tem que ir quebrando. Não, você tem que ir devagar. Isso, vamos lá. Mas olha só, ele começa, e aqui no minha versão, ele vai falar uma coisa que, na verdade, o termo grego vai fazer alusão a isso, apesar de que na sua versão não cita isso diretamente. Vamos lá. Que é o termo cidadania. O seu só fala assim, vivo de maneira digna. Isso, exato. Digno do evangelho de Cristo. Isso. Aqui diz assim, ó, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna. Tem uma outra versão aqui que fala, vivei como cidadãos, acima de tudo, no digno do evangelho e tudo mais. Por que essa expressão cidadania ou cidadão aparece aqui? É muito curioso isso. Porque quando a gente lembra da história de Paulo em Filipos, ele chega lá, a gente já contou um pouco da história, mas a gente não contou o final da história. Porque ele ia ser solto de qualquer jeito, né? Aí ele fala... lá, ele expulsa lá a galera, lá o demônio, vai preso, canta, tudo acontece lá, blá blá blá. Vai ser solto da prisão, né? Aí ele é solto. Não é solto, porque eles queriam soltar Paulo na surdina. Isso. Porque descobriram que Paulo não fez nada e era cidadão romano. Eu falei, por que você tá batendo? O cara chega assim e começa a bater nele. Aí Paulo caladinho. Bateu, Paulo assim. Vem cá, a lei não disse que é proibido bater em cidadão romano? Os caras, como assim? Quem é cidadão romano aqui? Eu sou cidadão romano. Aí o que o cara pergunta? Onde você comprou sua cidadania? Isso, não é em Filipos que isso acontece, né? Sim. Vai ser em outro momento, mas a conversa acontece até com o cônsul lá, né? E aí ele vai perguntar, como é que você cidadania? Aí ele, não, é por nascença. Ele, não, porque até o cônsul fala, né? Eu paguei um alto valor pela minha cidadania. Essa conversa acontece em outro momento. Em outro momento, isso. Mas essa parada do bater ali... Isso é em Filipos, exato. Por que você tá batendo no cidadão romano?
Ele fala assim, então é o seguinte, não, então, pra não arranjar confusão, vai lá, vai embora. Aí ele, não. Vocês me prenderem em público. Vou pedir desculpa em público pra limpar meu nome. Exato, e eles fazem em público. Exato. Então, assim, Paulo, ele tinha esse valor de ser um cidadão romano. Agora, sabe quem é que também tinha cidadania romana? Quem que tinha? Quem nascia em Filipos. Olha, sim, porque era aquela cidade única, a gente falou sobre isso na primeira lição, né? Uma cidade elevada num status romano. Filipos fica onde? Na Macedônia. Quão perto isso é de Roma? 50% mais perto do que aqui. Mais perto que o Brasil. Bem mais perto. Né? Mas Macedônia não é na Itália. Não, Macedônia é a Grécia. Na Grécia. Um pouco mais embaixo. É que, na verdade, a Macedônia é a Macedônia, né? É. E a Grécia é a Grécia. É verdade. É o Império Macedônico. Exato. Né? Enfim, mas o fato é que ali era um território conquistado por Roma, Uhum. mas ali um dos camaradas lá, que é o Sim. Filipo, né? Ele, acho que é o pai dele, se eu não me engano, né? Ele vai... Eu posso estar errando alguns detalhes da história aqui, mas é mais ou menos isso. Vai lá. Era um dos camaradas lá conquistadores, e aí ele conquista aquela cidade, e ele dá de presente pro filho. Você diz o pai de Alexandre o Grande? Era ele? Não sei. Não, Filipe, não é? Filipe acho que é o pai de Alexandre. Isso, exatamente. Então é ele que conquista a cidade. Pode ser. Sei lá. Ah, não, o nome da cidade veio por causa disso. No caso de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Isso, exatamente isso. Obrigado por me ajudar a lembrar. Tá tentando lembrar aqui o detalhe. Quer contar a história de novo? Não, é isso aí. A ideia é essa. Filipe chama por causa disso. Então é uma cidade importante porque ela leva o nome do imperador. Pronto. Imperador não. É Pai do imperador. da Grécia. Isso, né? Da Grécia. Tá. E aí, então, ali se torna uma cidade muito famosa. E a gente já falou aqui que era uma cidade portuária, assim, que cruzava ali. Não sei se era portuária, por causa que tinha os negócios lá. Enfim, tinha mapa, porque a mulher tava pescando os negócios lá. Enfim, fato é que era uma cidade muito importante em termos de comércio. Muito rica, muito rica, bacana. E aí, assim, se tornou uma cidade muito essencial dentro do Império Romano, ao ponto de eles elevarem uma cidade que não paga impostos. Olha só. Então, só, vocês estão isentos de impostos. E nasceu em Filipe, Já é cidadão é romano. romano. Olha só. Mesmo nascendo na Grécia. Ou na Ou Macedônia. onde for. Paulo era cidadão romano e a gente não sabe muito bem como ele recebeu isso. Ele fala que é de nascença, né? Só que muitos falam que possivelmente ele recebeu isso por causa dos pais, só que os pais eram judeus. Então talvez o avô tenha recebido a cidadania por conta de algum feito para Roma. Se você tivesse um feito, fosse um soldado, lutasse na guerra, você também recebia a cidadania. E isso passava de pai para filho. Uhum. Enquanto que o cônsul lá teve que pagar uma alta quantia, Paulo não. Nasceu como cidadão. E tornando isso para a questão do evangelho, a gente talvez não nasceu como cidadão do reino dos céus, mas nasceu condenado. Uhum. Mas como a gente falou na lição passada, a gente foi adotado por Deus e fomos tornados cidadãos do reino dos céus. Exato. Então, assim, Paulo ele teria motivos para se orgulhar da sua cidadania romana. Perfeito. Os membros da igreja de Filipe, assim, a maioria deles, ou talvez a totalidade deles, nasceram em Filipe, Uhum. portanto eles têm cidadania romana. Algo a se orgulhar. Perfeito. E como cidadão romano, você vive no orgulho de ser um cidadão romano. Uhum. Paulo fala aqui, ó, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Ele tá falando aqui, ó, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de romanos digna do evangelho, é isso que ele tá falando? Não, a cidadania deles do céu, não de Roma, porque mais importante uma cidadania italiana, até grega e brasileira, é essa cidadania celestial. Então, vivam de maneira digna do fato de que vocês são cidadãos de um outro reino, Sim. de uma outra realidade. Até a palavra grega, que olha só, é dessa ideia de você se portar, de você se comportar como sendo esse cidadão do céu. Então não é só você viver a sua vida, mas você vivê-la de acordo com aquilo que você é chamado, que é filho de Deus, né? Uhum. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes. Né? Então assim, se eu sair daqui da prisão e Deus me abençoar que eu possa visitar vocês pessoalmente, que a visão que eu tenha quando eu chegar aí é de cidadãos do reino dos céus. Uhum. Agora, caso isso não aconteça e eu só receba relatos de vocês, que esses relatos sejam de como vocês exercem essa cidadania também. Perfeito. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Então, sabendo eu que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então Paulo já citou aqui alguns que fazem oposição a ele e tudo mais. Sim.
Da mesma forma, por exemplo, você tinha nessas igrejas não só oposição de outros grupos talvez pagãos, idólatras, né? Tipo, O pior adversário deles era da própria igreja, né? ou aqueles que se opunham a eles pelo judaísmo, por exemplo. Uhum, Os judaizantes, né? sim. Não aquele judeu sincero, mas aquele judeu que queria ir lá e ferrar a vida deles porque os caras não seguiam os mesmos ritos ali e tal. Aquela galera que crucificou Jesus. Exato. Conheço, eu já ouvi falar desse pessoal. Também conhecido como nós. Né? Enfim. Mas, então assim, eu já experimentei esse tipo de perseguição e vocês também vão experimentar. Né? Paulo vai falar que, para Timóteo ele fala, né? Aqueles que vivem pelo evangelho serão perseguidos. Uhum. É uma certeza isso daí. Jesus já falava sobre isso. Paulo não inventou isso. Não, Paulo não inventou nada, na verdade. Né? Enfim, então ele fala assim, olha, quer vocês, né, sejam intimidados por outras pessoas, mas vivam de forma unânime na fé evangélica. E ser unânime aqui não é concordar em tudo, Uhum. Mas é ter o mesmo espírito, né? ter o mesmo espírito. E esse mesmo espírito, ele nos faz concordar naquilo que é essencial, que é o evangelho. Perfeito. E muitas vezes na nossa igreja, e Paulo é feliz com a igreja de Filipe por isso, porque eles são unânimes no evangelho. Uhum. E na igreja, às vezes, a gente não consegue concordar em tudo. O Não culto concorda, é 9 ou 9,5. Qual a cor da cortina, né? Tipo assim, 3 ou 4 músicas. Não sei o que lá. Qual a temperatura do ar-condicionado? Isso aí é complicado. Isso não é só na igreja. A gente só tá falando de algumas coisas assim, superficiais, mas você tem, às vezes, discordâncias em alguns pontos da ortodoxia. Perfeito. O que significa ortodoxia? Da prática também, né? Você também da ortopraxia. Praxia. Traduz esses dois termos aí. Não. Quem entendeu, entendeu. Entendeu? Você não vai ser unânime com eles. Não. Enfim, naquilo que você acredita ou naquilo que você faz, na prática, né? Na forma. Então, assim, tem detalhes que a gente vai discordar. Eu sou vegetariano, você come carne de boi. Quem falou isso? Não, é só um exemplo. Ah, tá, hipotético. entendi. Só um exemplo hipotético. Porque... Não, se é verdade ou mentira, eu só perguntei quem falou. Não, então assim, sei lá, eu entendo que tal coisa não é bom pra minha saúde ou pra minha vida, não é uma outra, assim, são coisas periféricas. Uhum. Você pode, assim, discutir o quanto isso é ou não, mais próximo ou não, mas Paulo fala, eu não tô falando disso, tô falando da fé no evangelho. Perfeito. Não tem discussão se Jesus é ou não o suficiente Ele é, para a né? minha salvação. Uhum. Não tem discussão nisso. Não tem discussão se o Espírito Santo é responsável pela nossa salvação, transformação no caso, né? Nossa transformação de vida do início ao fim. Isso não existe discussão nisso. Agora, outras coisas a gente pode discutir, a gente pode ver, talvez você não concorde comigo e tal. Paulo fala assim, o essencial aqui é estar unânimes num só Espírito, que é aquele Espírito que nos elucida na fé do Evangelho. Perfeito. E ele vai continuar sobre isso, né? Que ele fala ali, ó, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vocês de salvação. Aquilo que tem afastado eles, né, dessa pregação e do evangelho de fato é o que tem aproximado vocês, né? Esses que oferecem oposição. Exato. Então, esses judaizantes, como diziam, quando eles olham para o evangelho e Cristo crucificados, às vezes é um escândalo para eles. Uhum. Mas na verdade isso que é a força de fato do evangelho, né? Isso que nos aproxima dele. Paulo vai usar essa expressão também quando ele fala, né, de que a mensagem da pregação, né, do Da evangelho, cruz, né? Uhum. ela é loucura para quem está se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Em ação. Em ação. Isso é né? bonito. Que é justamente, de novo, essa ideia do que é o evangelho. Cara, a pessoa mais poderosa do universo, criador de tudo, resolveu, primeiro, absurdo, escandaloso, se fez homem. Isso aí é complexo. Isso pro grego, então, Não, foi de aí... maluco. Não. O grego que separa espírito perfeito, ideal, puro, da carne suja, Carne material, marrenta, aquela coisa marrenta, né? O mundo das ideias, do mundo da realidade. Aqui, o perfeito e o imperfeito e sujo. Exato. Então, assim, o Deus perfeito de toda a realidade assume forma humana e suja o pé de barro. Isso aí já é um absurdo. E esse Agora, Deus ainda morre. Ele ainda morre. Tipo assim, como é que aquilo que é eterno morre, sabe? Então, assim, isso é um escândalo para aquela pessoa que ela tá apegada ainda, de novo, ao que eu te falei lá? Autopreservação. Exatamente. Para quem ainda é escravo da autopreservação, isso é loucura, né? Entrega a sua vida, isso é loucura. E ele ainda fala, né? Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Justamente é um escândalo porque o judeu ele vê nessa morte é uma vergonha, né? Era um instrumento de tortura que é elevado a uma posição gigantesca. E, de fato, essa cruz, ela é a força do evangelho, né? Só que, assim, é também um escândalo ali pro
pro judeu, muito por culpa de Moisés também, né? Tem isso aí também, né? Moisés em Deuteronômio. Talvez Deus falou pra ele: Ô Moisés, põe isso aí, vai ser interessante Porque no assim, ó, futuro. Maldito. Maldito é aquele pendurado no madeiro. Exatamente. E Paulo vai depois trazer essa mesma leitura, falando que Cristo tornou-se maldição por nossa causa. Exato. Então ele assume e aí é muito interessante nós discutindo, é um pouco periférico isso a discussão, mas acho que é válido também essa ideia de autopreservação. Estou usando aquela linguagem da doença. Perfeito. O vírus. E a cura, o antivírus. Isso. Você sabe como é que se produz antivírus? Você injeta o vírus em alguém que tem uma imunidade maior. Exato, aí esse alguém vai produzir, o corpo vai produzir esse antivírus. Aí você tira pega dele aquele antivírus que você não é capaz de produzir e injeta na pessoa que está doente. Perfeito. Então, o que você faz? Você pega Jesus. Alguém tem uma imunidade melhor que a nossa. O único que tem a imunidade a esse vírus da autopreservação. Perfeito. Você injeta nele a morte. E aí o corpo dele começa a lutar com isso. E luta literalmente, tá? Sim, ele fala, né? Eu entrego a minha vida e eu a tomo de volta. E essa linguagem de tomar de volta é, de fato, uma linguagem meio de luta, de fato, né? Tomar de volta, você tá pegando isso de alguém. Se possível, pai, afasta de mim esse cara. Se depender de mim, eu não queria passar por isso. Assim, eu não quero passar por isso. Mas seja feita a tua vontade. E isso é o corpo dele produzindo o antivírus da autopreservação. Perfeito. E aí, quando ele finalmente morre e ressuscita, né? Se entregando completamente, ele gera esse antivírus da autopreservação, contra a autopreservação. E agora ele injeta isso em nós, através da misericórdia e da graça. E como é que é o nome dessa vacina? Evangelho. Olha só. Você já recebeu essa vacina na sua vida? Você já foi picado por essa agulha da palavra de Deus. Né? Que ela é uma agulha que ela corta e divide medula de osso. Osso e carne, tudo. Enfim, chega de alegoria aqui, mas, de novo, dá para entender do que ele tá falando aqui quando ele fala de evangelho. Porque, assim, no fim das contas, para essa galera que tá apegada à preservação, eles não querem a vacina. Sim. E eles vão fazer de tudo para supor, cara, essa ideia de que, sabe, você precisa se entregar, ser escravo, ser servo de alguém, não sei o quê, papapá. Sofrer por ele? Sofrer por ele, isso é coisa de maluco, não. E olha só o verso 29, que ainda fala, ó, porque foi concedida a vocês a graça de padecer por Cristo. Então não só de você crer nele, porque vocês combateram o mesmo combate que eu. Então Paulo está sofrendo e o pessoal de Filipe está entendendo que também o sofrimento deles também é graça de Deus sobre eles. O sofrer também é uma forma de testemunho, né? Isso é algo fantástico, né? A gente às vezes sofre e fica pensando só no sofrimento, mas Paulo e agora o pessoal de Filipenses está pensando no sofrimento como produzindo algo maior, né? E o que ele vai deixar claro é o que, de novo, né, Paulo não tá inventando coisas aqui. Nunca inventou nada, Paulo. Paulo. Ele tá citando Jesus. Exatamente. Que cita, né? Mas Jesus basicamente vai falar lá no seu sermão inaugural. Ele fala assim, olha, bem-aventurados vocês são quando por minha causa, mentindo, disserem mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque é a grande recompensa de vocês no céu. Exato. Que é o que Paulo tava, essa é a recompensa que Paulo está pegando quando ele fala que morrer é lucro. Assim, porque por causa dessa mesma verdade, eles mataram os profetas, perseguiram aqueles, né, que de fato de vocês, né? Estavam pregando o evangelho antes do evangelho se chamar evangelho. Exato. Né? Então, assim, alegrem-se, porque vocês estão coparticipando nesse sofrimento que eles passaram, que eu sou passarei, o exemplo máximo, né, passando sobre isso e tudo mais. E é interessante que Jesus fala assim, quando mentindo disserem mal contra vocês. Tem que ser mentira também. Tem que ser mentira, exato. Os caras começam a reclamar, esses crentes aí, intolerantes, se é verdade, é verdade. Aí não bateu, tem que ser mentira e tal. Isso lembra o paradoxo que Jesus vai falar no seu sermão em Mateus 10, né? Que ele fala, aquele que busca ganhar a sua vida, no final vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, já falou isso aqui, no final ele vai achá-la, né? Então, você achar que a sua vida ela é só sua e você quer preservá-la, é isso que no final vai fazer você perdê-la. Mas ao você entregá-la a Deus e colocá-la na missão por causa dos outros, é aí que de fato você encontra a vida. Exato. Então, assim, nesses poucos versos aqui, que parece que... de novo, Paulo é prolixo, né? Não, Paulo é prolixo. Ele podia reduzir uma frase. E, na verdade, ele resumiu isso em uma frase. Né? Pra mim... Viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, o resto é a explicação desse verso. Né? Exatamente. Basicamente. Então, assim, de novo, a nossa vida, ela é muitas vezes um peso para nós, porque a gente quer se agarrar a ela a todo custo. E por causa desse amor à vida, nós nos tornamos, como o autor de Hebreus diz, escravos do pecado. Exato. Porque a gente vai fazer tudo que o pecado pedir, se isso significa poder viver mais um pouquinho. E Jesus está falando assim, olha, isso aí não é vida.
Escravidão na vida. Não mesmo. Você só vai encontrar vida na verdadeira liberdade. E às vezes essa liberdade significa, inclusive, ser liberto da própria vida. Entregar a sua vida. Entregar a sua vida. E entregar a sua vida nas mãos de Cristo é, de fato, você ganhar algo muito maior. Mesmo que isso signifique passar pela morte. Tem um escritor judeu chamado Abraham Heschel. Ele vai escrever um livro chamado O Homem Não Está Só. E ao terminar o seu livro ele fala sobre o homem justo. Ele fala que para o homem justo é dádiva doar. Melhor do que receber é dar, né? E ele fala que ao pensar nisso, que a dádiva é dar, ele fala sobre também entregar sua vida a Deus, em missão também. E ele termina o livro com uma frase muito fantástica, que é: para o homem justo é um privilégio morrer. Porque ao morrer, ele está entregando aquilo que ele tem de mais precioso nas mãos do próprio Deus. E ao fazermos isso em missão, isso é levado a uma 10ª potência, né? É ainda mais privilégio, né? Portanto, você gostaria de ter o privilégio de morrer agora por Jesus? Eu acho que morrer é até mais fácil, eu quero é viver por ele. Então, que a sua vida seja, de fato, dedicada à pregação do Evangelho, em cada ato, em cada escolha, em cada ação, no seu divertimento, nas suas relações, no seu trabalho. Paulo faz questão de dizer que, tipo assim, olha, se é pra viver, eu vou viver por Cristo. Quer com mais, quer beber mais, quer fazer qualquer outra coisa. É pra glória de Deus. Agora, não encare a morte em nome de Cristo ou nele como o fim, né? Não tenha medo disso. Não deixe que isso faça você fazer escolhas de autopreservação. Você está falando assim, Isaac, você está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Não. Não é. Não é. E por isso que a gente precisa do Evangelho. Exato, mas não perca a bendita esperança. A bendita esperança. De que a morte não é o fim, mas ela é uma espera para o encontro com Cristo que virá nas nuvens dos céus. É que nem quando você está esperando. Eu lembro quando eu era criança, e aí minha mãe falava assim, sua tia tá vindo. E ela tava em São Paulo, ela tá vindo de Belo Horizonte. Leva umas 8 horas. Melhor dormir, vem mais assim, rápido. Cara, se eu dormir, vai chegar mais rápido. Esse é o segredo. É basicamente não isso. Tá errado. Então, o tempo passa mais rápido quando você tá morto. Isso não significa se suicidar. Não é uma boa ideia. Acabar com sua vida propositalmente, mas significa que, de novo, ela não deve ser encarado como um desespero ou como uma perda da esperança, da motivação, mas, na verdade, para Paulo isso era ainda mais uma motivação. Olha, se chegar um momento onde eu perder minha vida, melhor ainda. Aí eu já tô com Deus. Já tô encaminhado. Seja agora ou seja depois, pra mim é agora. Então eu já vou estar com Deus, tá certo? Então, de novo, permaneça firme nessa bendita esperança. Não se esqueça de ser bendito para que a gente tenha esperança em você curtir o nosso vídeo aqui e ajudar a gente a espalhar essa palavra do Evangelho para outras pessoas também. Seja nosso co-participante na pregação do Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui e deixe seu comentário para que quer nos encontremos pessoalmente ou ouçamos de vocês por meio dos comentários, que seja coisas boas. É isso aí, ó. Aquele abraço. Até semana que vem, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.